Boa noite, meu nome é Jucimara Lopes Lucena, eu sou estudante do curso de Pedagogia, licenciatura em Pedagogia, na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Eu tenho como orientadora, do meu estágio a professora doutora Kirleis Pereira Vasconcelos e como supervisora do meu estágio, a professora Célia Meira. Eu venho falar aqui para vocês um pouquinho, sobre o meu estágio que eu realizei, no primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, na cidade de Itamarandiba, na escola Ursinhos Carinhosos. Essa instituição recebe cerca de 403 alunos da educação infantil ao quinto ano, do ensino fundamental, anos iniciais. A maior parte desses alunos, eles residem, na zona urbana e tem uma pequena parte que é da zona rural, e é cedida pela Prefeitura Transporte para esses que são da zona rural para estar adentrando na escola, tendo acesso à escola. Durante esse período, de estágio, teve a coparticipação. Na coparticipação, eu auxiliei em várias atividades, sendo elas o auxílio, no caso, aos alunos que tinham às vezes mais dificuldade para estar realizando as atividades. Teve o projeto do livro Viajante, onde eram sorteados todas as sextas-feiras um aluno, e na segunda-feira algum membro da família vinha juntamente com esse aluno para ler a história. Às vezes a criança lia parte da história, outras vezes o adulto a outra, outras vezes o adulto lia, o participante, o membro da família lia. Então é um projeto muito bacana, eu participei juntamente com os alunos e a professora regente, auxiliando no registro fotográfico, na busca dos livros, que as crianças levavam para casa. Outro auxílio outra atividade foi a sequência didática. Eu elaborei uma parte de uma sequência didática, porque eu faço parte de um programa chamado PIBID, e eu e outros alunos, fizemos uma sequência didática. Eu fiquei com a parte de matemática. Nessa parte de matemática, eu introduzi os números ordinais. Aí levei os alunos, para um passeio expositivo no elevador da escola, onde eu, utilizei os botões do elevador, os andares, a gente subiu, desceu, foi o primeiro, segundo andar, mostrei eles também sobre, na parte dos esportes, das medalhas, primeiro, segundo lugar, prata, ouro, bronze, na fila, na posição da fila. Então, assim, foi um trabalho muito bacana. Também auxiliei nos registros fotográficos e organização dos alunos no experimento científico na sala de aula, de mistura de materiais, da pibidiana Amanda, Então, foi também muito prazeroso. Tivemos uma passeata em prol da natureza, da proteção da natureza, Os alunos saíram pela cidade, e como conscientização, da proteção mesmo, ambiental, da natureza, do que a gente pode fazer para ajudar. Então, foi muito bacana. Nesse mesmo dia, nós fizemos um passeio também, na natureza, que é na mina da cidade, e é um local cultural também, um patrimônio da nossa cidade. Ajudei em correções de tarefas, avaliações, na introdução de preenchimento, dos gabaritos, de provas, das avaliações, na hora da fila do lanche, em colagens de materiais, recortes, das atividades impressas, o auxílio, como eu já disse,
para com as crianças, né? E na elaboração de crônicas, que é também uma parte do PIBID, né, do projeto de extensão, mas que está ligado à escola, porque é tudo conteúdo de dentro da escola, né, para a gente relatar ali de uma forma, um gênero textual, né, das crônicas, sobre a temática de dentro da sala de aula. Na regência, que eu pude reger, né, de acordo com os planejamentos que foram elaborados, eu elaborei uma sequência didática de 6 planos de aula, né, de 3 horas cada um, dentro do cronograma, né, da rotina da sala de aula, né, que quando os alunos chegam à sala de aula, então eu acompanhei todo esse processo que o professor já fazia, que é a oração, né, às 7 horas da manhã, e tem as atividades, a entrega das tarefas, as atividades, né, relacionadas às disciplinas, que tem um cronograma que eles levam para casa, cada dia tem, né, matemática, português, ciências, artes, educação física, então cada dia tem um cronograma para quais as disciplinas que terão. E tem um horário do lanche, depois tem a tarefa, né, eles copiam ou recebem alguma folha pregada já no caderno, sempre tem uma tarefa, de segunda a sexta-feira, só em época de prova que não. E até o término da aula, né, que ocorre às 11h10 da manhã. Então, na regência, além de seguir essa rotina, dentro dos planos de aula, eu elaborei a minha sequência com 2 fatores essenciais, que foram o livro O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado. É um livro muito bacana, interessante, escrito por Audrey e Don Wood. E o tapete de rótulos, né? Um tapete que eu tenho grande, que tem vários tipos de rótulos, né? Alimentos, produtos de limpeza, de higiene pessoal. E dentre esses materiais eu utilizei tampinhas, suportes, balões. Então foi um material bem bacana, bem rico, né? Para fazer essa parte pedagógica que eu acho muito interessante. E nesse contexto foi trabalhado adição, subtração, entendimento da história, né? A família silábica MFP, né? Com palavras no meio, no início, né? Com palavras simples, porque eles estão, né? No primeiro ano, dos anos iniciais, e números, né? Ordinais, e o sistema monetário. Eu utilizei em alguns dos planos de aulas o mercadinho, né, mercadinho de vendas mesmo, né? Aí os alunos, eu coloquei o tapete de rótulos, né? E os alunos iam falando o nome o valor de cada produto que eles queriam. Aí colocaram, eu achei muito interessante, porque eles colocaram, né? Uma caixa de bombom no valor de R$100. Eu falei, tá muito caro, mas ela ficou com esse valor. Aí colocamos os preços e os alunos receberam um dinheiro fictício, né? De brinquedo, com a imagem semelhante ao dinheiro normal, e eles iam pagando, escolhendo os produtos no cartaz. Cada produto que eles escolhiam colocava uma plaquinha de vendido, e o outro aluno não poderia comprar, né, o produto. E passava no caixa, onde tinha um colega bibidiano, né, colaborando, e o aluno ia somando, fazendo as pequenas somas com a ajuda deles, né, e pagava, recebia troco, às vezes não. Foi muito interessante. Todos os alunos participaram, foram aulas muito interessantes. Então, eu busquei, né, na parte da matemática, teve esse sistema monetário, teve a escrita do número, né, dos números de 0 a 29, a quantificação desses números, né, utilizando o material. Teve um brinquedo de rosquear, né, que era um carrinho, mais ou menos tamanho de uma folha A4, né, que eu coloquei tampinhas, aquelas tampinhas da caixa de leite,
aquele encaixe, né, pintado, todo bonitinho, e coloquei nas tampinhas. Aí a intenção desse brinquedo seria que os alunos colocassem, né, números impressos nas tampinhas e utilizassem as outras tampinhas, porque eram muitas, né, para fazer a soma, né, ou a subtração das atividades de adição e subtração. Só que os 5 planos foram muito bons, os meninos participaram muito, mas no 6º plano eu tive uma certa frustração, porque eu elaborei muito bem a aula, só que eu acho que eu coloquei muito material pedagógico, o que eu acho que dificultou o entendimento dos alunos, né? Eu acho que foi muita informação, né? Eu coloquei eles em grupos, né, de 4 ou 5 alunos, só que esses grupos, eles nunca tinham feito, né, nenhum trabalho em grupo. Aí, então, houve muita conversa, algazarra, né? Houve a tentativa de várias formas, né, de controlar esse contexto, mas não teve como. Aí só acalmaram mais quando eu voltei às mesas, né, para os lugares enfileirados. O que poderia ter sido, nesse plano de aula, uma frustração, acabou se tornando um aprendizado, né, uma reflexão. Porque eu tinha proposto fazer, né, esse trabalho com esse material de rosquear, né, fazendo a quantificação. Posteriormente a esse, eu levei balões dentro para fazer o balão estourado, né? Dentro desses balões tinham palavras para eles criarem frases e problemas matemáticos simples, né? Para que eles utilizassem, né, as tampinhas para responder também. Ou até mesmo de forma abstrata mesmo. Só que não deu tempo nem de introduzir essa parte, né? Porque, infelizmente, não consegui, né, manter a atenção. E, diante disso, como eu aprendi, né, com a professora Greide Matos na disciplina de praxis, eu resolvi fazer disso uma praxis, né? Uma reflexão do porquê que não deu certo, de como poderia melhorar. E a professora, né, da turma, a meu pedido, concordou, né, de eu poder estar refazendo essa aula, fazendo, né, uma praxis dessa aula e poder aplicá-la em outro momento, mesmo fora do estágio, né, apenas como meu projeto de extensão. Para estar tendo essa reflexão, né, prática e teórica da atividade, aí reduzindo o material, né, e tentando fazer ele assim de uma forma onde os alunos pudessem compreender e ter uma maior atenção. Então foi um momento de reflexão, de construção. Um dos desafios que eu encontrei também foi a grafia no quadro, né, escrever ali com pincel no quadro as letras cursivas. Cursivas não, a letra de forma, né, de imprensa, aquela minúscula. Então, assim, está sendo um aprendizado muito bacana. Então, assim, participar do estágio é maravilhoso, é um aprendizado muito bom. E o PIBID só estende essa parte, né, que eu tenho muito a agradecer. Eu tenho tido, assim, aprendizados maravilhosos com a professora, com os alunos, com os meus colegas e, claro, com a minha querida orientadora, né, que é a Kirleis, a famosa Kiki, que nós chamamos ela carinhosamente de Kiki. Eu trouxe, né, como embasamento, assim, de todo o meu estágio, 3 autores, né, que é o Paulo Freire, a Magda Soares e Vygotsky, né? O Paulo Freire, eu gostaria até de fazer uma citação sobre né, o contexto que eu trouxe para os meus planos de aulas, para minha aula de regência, né? Essa parte da praxis mesmo que eu falei, vem da... Freire, ele defende, né, como a pedagogia da autonomia. A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria-prática, sem a qual a teoria pode acabar virando palavras sem conexão para com o aluno, né? E Vygotsky, ele embasa com a importância da mediação,
né, no caso do professor, mediação, nós como estagiários, o quanto somos importantes, né, de ter uma mediação em todas as atividades, no conteúdo, mas tendo cuidado dessa mediação não se tornar um fazer para o aluno, né? Mediar, mas deixar que o aluno tenha a possibilidade de buscar o seu entendimento, né? A sua compreensão também. Então, mediar, não resolver para ele, para o aluno. E a Magda Soares, né? Que ela defende a interação, né, entre a alfabetização e o letramento. Uma autora também muito bacana, que vale muito a pena aprofundar sobre ela, que ela traz grandes considerações, né, para a nossa educação. E é sobre, né, só tenho que agradecer pela oportunidade, né, do estágio, de tudo que eu vivenciei até aqui, né, que tenha me, tem me proporcionado um grande aprendizado, né, grandes reflexões e um grande embasamento, né, experiências para que eu me torne uma profissional, né, com conteúdo, com qualidade, né, reflexiva, né, e que tudo isso seja feito com muito afeto, com a teoria e prática sempre associadas ali juntinhas, né, para que a gente possa futuramente aí nos tornar profissionais de qualidade, né, para poder proporcionar aos nossos futuros alunos uma educação de qualidade, crítica e emancipadora. Então, boa noite, era sobre isso.